Hola amigos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Walter Pinto de Oliveira Neto. Soy alumno del curso de Letras Portugués-Español de la UEMA y hoy vamos a hablar rápidamente de dos cosas: los porqués y el discurso indireto e direto em espanhol. Eu vou falar com vocês em português e em espanhol, tá bom? Então, se vocês não entenderem alguma das coisas que eu estiver falando em espanhol, vocês podem pedir para eu repeti-las. E também, se eu falar alguma coisa em português que vocês não conseguirem assimilar, vocês também podem pedi-lo, tá bom? Então, vamos a ler um pequeno texto que se chama María llega tarde a la escuela para entender los distintos usos del porqué en español. ¿Vale? El texto dice así: María llegó tarde a la escuela porque su madre le había despertado tarde. Al entrar en clase, el profesor Juan le preguntó: María, ¿por qué has llegado tan tarde? No le quiero explicar el por qué, profesor. El profesor le regañó y luego expulsó, mientras que al fondo de la sala, Pedro y Miguel hablaban entre sí. María merecía los motivos porque fue expulsada, a lo que Miguel respondió a Pedro: no sé por qué se ha portado tan mal. Entonces, aquí nosotros tenemos algunos porqués: este, 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 este y este. Y ahora os voy a mostrar un pequeño cuadro de cuáles son las definiciones de los distintos porqués. Y al lado algunos ejemplos relacionados al texto que vimos anteriormente. Tenemos aquí el porqué con acento en la E, que dice así: e somente é usado em expressões interrogativas diretas e indiretas. Então, no texto tem a frase: Maria, por que has chegado tão tarde? A gente coloca o P, o por e o que separado com acento no E, porque é uma pergunta. Tá bom? Se fosse uma afirmação, a gente não colocaria assim. O outro exemplo é uma conjunção casual que introduz uma frase subordinada que explica a causa de outra frase principal. Então, neste caso, a definição técnica, eu sei que ela é um pouco difícil, mas não tem problema. Não se prendam a isso. O que esta frase está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a gente vai explicar o porquê de alguma coisa. Então, neste caso, ¿por qué María llegó tarde a la escuela? Porque su madre le había despertado tarde. Então, este porquê está explicando a razão pela qual Maria chegou tarde na escola. E assim com quaisquer outros tipos de frases. O outro porquê diz o seguinte: é um substantivo e é sempre utilizado depois do artigo el ou de outro determinante, como su, este ou outro. Então, este porquê ele viria demonstrar a razão de alguma coisa. No caso, na frase do texto que nós vimos anteriormente, diz o seguinte: não le quiero explicar el porquê, professor. Não le quiero explicar la razón por la cual esto sucedió, professor. E por último, nós temos o porquê separado, que vai fazer menção ao qual, ou às quais, ou os quais, ou a qual. Tá bom? Vamos colocar no exemplo para ficar mais fácil. Maria merecia os motivos porque foi expulsada. Então, como neste caso a gente pode mudar por o qual, ou os quais, ou a qual, ou as quais, então a gente coloca ele separado, só que neste caso sem um acento, porque não é pergunta. Então fica: Maria merecia os motivos porque foi expulsada. Maria merecia os motivos por los quales foi expulsada. Se fosse em sinônimo, em singular, nós poderíamos dizer: María mereció el motivo por el cual foi expulsada. Tá bom? Vamos agora ver o discurso direto e indireto.
Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam ela, tá bom? Nós temos aqui dois poemas. Um vai determinar o que é o estilo direto e o outro vai expressar o que é o estilo indireto. Eu não vou explicar ainda o que é cada um. O que significa discurso direto e discurso indireto. Mas para vocês terem em mente um pouco o que significa cada coisa, discurso indireto é aquilo que eu estou remetendo de maneira direta, aquilo que eu estou dizendo de maneira direta para outra pessoa. Discurso direto é que eu estou falando por aquela outra pessoa o que ela disse. Então, quando um colega nosso, por exemplo, diz uma coisa pra gente, na nossa cara, é um discurso direto. Mas se o nosso colega está falando mal da gente pela nossa cara, ou está dizendo que a gente disse alguma coisa, olha, o fulano aí disse que a professora ela é feia. Então aí no caso seria discurso indireto. Mas vamos ver exemplos aqui com duas pequenas poesias. A primeira é de um poeta do século XIX, do começo do século XIX, chamado Gustavo Adolfo Bécquer. Um poema muito conhecido em espanhol que diz assim: ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? E tu me lo perguntas. Poesía eres tu. Então aí vocês estão falando, olha, é direto ou indireto? O que vocês acham? Olha, ele está dizendo assim, você está me perguntando o que é poesia? Que é poesia e tu me lo perguntas? Ou seja, ela está se referindo à pessoa, à mulher, né? Poesia eres tu. Então aí a gente pode assumir que é o discurso direto. Aqui neste outro poema, de Bento de LC, que é um poeta de Instagram, né? Eu sei que vocês gostam de Instagram, gostam desses poetas de Instagram, desses escritores, desses youtubers, desses vloggers, tá bom? Em que ele diz o seguinte: Ella me dijo que la amara y la amé. Le dije que me amara, silêncio. O que está querendo dizer aqui? Olha, ela me disse que eu amasse ela. E eu amei. Mas aí quando eu pedi que ela me amasse, houve o quê? Silêncio. Então ele está falando por meio de outra pessoa. No caso da mulher que ele amava. Está dizendo, olha, eu disse para ela que ela me amasse. E ela não me amou. Então, não é ela que está se defendendo. Nós não sabemos de fato se isso aconteceu. Porque quem está dando aquela versão, ou ao menos quem está dando a sua versão dos fatos, é ele, né? Que pediu para ela que a amasse. Então, nós não sabemos realmente se houve silêncio ou não. Porque ele não está falando com ela, ele está falando para o mundo, para nós, os leitores, tá bom? Vamos ver mais exemplos que vão ajudar vocês a ter mais clareza, talvez, agora do que seria esse discurso direto e discurso indireto. Mas não se esqueçam do exemplo que eu coloquei lá no começo. Eu falar para uma pessoa na minha cara que o que eu estou pensando nela é uma coisa, mas eu dizer para outra pessoa o que eu penso de outra pessoa é discurso indireto. Ou aquela pessoa, quando ela diz que eu disse alguma coisa, mas que não está saindo da boca da pessoa que o disse, no caso eu, tá bom? Então, se um colega falar que o Walter disse que a professora é feia, aí é discurso indireto, talvez eu não disse isso, tá bom? Vamos lá. Tengo prisa. Amanda disse que tiene prisa. Bom, eu tenho pressa. Discurso direto. Amanda disse que tiene prisa. Indireto. Eres tú el que ha llegado temprano? Discurso direto. Tu, né? Está se referindo à pessoa. Te pergunto se eras tu el que ha llegado temprano. Indireto. Estou perguntando para outra pessoa se ele que disse que chegou cedo. Temprano é cedo. Compra-me um relógio. Me dijo que lhe comprasse um relógio. Então, vocês têm um amigo e o amigo diz assim: ei, compra para mim um relógio. Aí quando você vai falar ali para a mãe ou para um amigo, o cara me disse que comprasse um relógio para ele, ó. Ele é doido, já pensa que eu tenho dinheiro. Entenderam? Aí no caso seria o discurso indireto, perdão. Então, qual seria a definição que se dá sobre discurso direto? Aqui é para vocês copiarem, tá bom? Para não esquecer.
O discurso direto é aquele em que se repetem textualmente as palavras do interlocutor. Ao mesmo tempo que discurso indireto é aquele em que se relata algo que o interlocutor diz, sem que suas palavras sejam repetidas textualmente. Bom, então você vai dizer com suas palavras o que o outro disse. Eu coloquei aqui um exemplo que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Uma pessoa de uma banda, né, de uma orquestra, que toca aí o violoncelo, que diz assim: não é cometido nenhuma infração, gritando, certo? Meio exasperado, porque diz que não aconteceu nada. E aí tem um guarda que está dizendo assim: lo escuchaste? Está dizendo isso para outro guarda. Ele disse que não ha cometido nenhuma infração. Então, aqui no caso, né, ainda que ele esteja dizendo praticamente o que o membro da orquestra disse, ele a informação está passando por um filtro, está passando por outro interlocutor, outra pessoa que está dizendo o que ele disse. Então, aqui é discurso direto, não é cometida nenhuma infração, grita o membro da orquestra. Aí o outro que está fazendo o discurso direto diz: lo escuchaste? Ele disse que não ha cometido nenhuma infração. Então vocês estão vendo aqui, né, de maneira bem evidente, bem clara, o que seria o discurso direto e o que seria o discurso indireto. Para o próximo dia, eu coloquei aqui para vocês algumas atividades, alguns exercícios, tá bom? Bem fáceis, bem tranquilos, não precisam ficar nervosos. E o primeiro diz assim: completa com porquê ou porquê las seguintes orações. Então vocês vão colocar aqui o primeiro: por que has tardado tanto tempo em chegar, amor mío? Aí vocês vão ter que escolher algum desses três, né? E aí, só para ajudar vocês um pouco, lembrem que quando a pergunta tem um tipo específico de porquê. Lembrem disso, tá bom? Aí o segundo exercício diz assim: responde se as seguintes frases estão no modo direto ou indireto. Justifica tu resposta. Aqui no caso nós vamos ter duas coisas para se fazer com cada frase. Vocês vão ter que dizer se essa frase, por exemplo, o presidente afirmou que todas as pessoas tinham direito a uma vivenda digna. Vocês vão ter que dizer se está no modo direto ou está no modo indireto e por quê, tá bom? Vocês vão ter que justificar isso. Também, eu não coloquei aqui, mas vocês estão ouvindo da minha boca, um outro exercício. Vocês lembram o texto que eu coloquei lá no começo de Maria chega tarde à escola, certo? Neste texto também tem discursos indiretos e discursos diretos. Vocês vão ter também que colocar para mim onde estão as frases no modo direto e onde estão as frases em modo indireto, tá bom? Então vocês têm três coisas para fazer. Vamos lembrar. Vocês vão ter que preencher estas frases, seguintes orações com o tipo de porquê. E aqui vocês também vão ter que colocar se a frase está no modo direto ou no modo indireto e vão justificar sua resposta. E por fim vocês vão ter também que procurar naquele texto lá do começo e naquele texto do princípio onde se encontra o discurso direto y donde se encuentra el discurso indirecto. Si eventualmente tenéis alguna dúvida, me lo decís, me mandáis un mensaje y yo os ayudo. ¿Está bien? Muchas gracias y hasta la próxima clase.